Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por este sábado, agradecemos pela tua presença entre nós na tua casa, e Senhor, nesse momento nós pedimos que teu Santo Espírito se faça presente de forma mais intensa. Amém. Que os teus santos anjos cerquem esta igreja. Amém. E se algum anjo de Satanás rondar esta igreja, que o Senhor possa afastá-lo daqui. Amém. Conceda-nos a paz que precisamos para refletirmos um pouco mais nessas informações. E neste momento, mais uma vez eu te peço, abra o nosso entendimento, que possamos estar aptos a ouvir a tua voz, que possamos tomar essas informações, examiná-las com mais calma, estudá-las, e que o Senhor possa nos dar discernimento para tomarmos a decisão correta. Amém. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, dentro desse contexto, eu fiquei muito curioso, irmãos. Lembre-se que todas as informações que eu estou trazendo, vocês vão ter, tá? Não precisa anotar, nem nada. Vocês vão ter depois nos livros. Eu fiquei curioso por algum tempo. Eu percebi que o rock é um fenômeno mundial, sim ou não? É um negócio absurdo, assim. O mundo inteiro. E eu queria saber qual é o segredo. O que tem nessa música que se tornou esse fenômeno, que explodiu assim de repente na sociedade, transformou a mente da juventude, uma coisa absurda? O que tem nisso? Lembra que a gente viu que é uma estrutura calculada para modificar a química do nosso corpo? Mas como que isso funciona? E eu passei muito tempo pensando nisso, o que tem nesse estilo de música. Eu comecei a pesquisar e vou compartilhar algumas coisas com vocês agora. Ken Lynch, que é um músico violonista da orquestra de Springfield, ele escreveu no seu livro: a grande coisa sobre a música rock é o seu poder de indução. Nós já percebemos isso. Qual é o poder? Ele diz: o canto sensual, a batida insistente, letras sugestivas transformam as pessoas. Então Ken Lynch disse: eu creio que o segredo do rock está no seu poder de indução, por meio de um canto sensual. E amanhã vamos tratar um pouquinho sobre sensualidade na música. Amanhã eu vou tratar de música da igreja, tá bom? Sensualidade na música, mas Leandro, pode ter sensualidade na música cristã? Tem mais do que você imagina. Eu vou mostrar alguns exemplos. Lembre-se que não são músicas adventistas. Ele diz também o canto sensual, a batida insistente e as letras sugestivas. Eu creio, ele diz, que é isso que, é o segredo da música rock. Mas eu me deparei com os escritos desse ex-colunista da revista Rolling Stones, Robert Palmer, e ele disse assim: eu acredito no poder transformador do rock and roll. Ele concorda então com Ken Lynch, mas ele diz: mas esse poder transformador não é tanto palavras de canções ou as ideias das estrelas, mas a própria música, o som e, acima de tudo, a batida. Isso aqui me chamou a atenção. E eu comecei a buscar mais e eu me deparei com o livro de Charles T. Brown, A Arte do Rock and Roll. E na página 42 ele diz: talvez a mais importante qualidade para a definição de rock and roll seja a sua batida, a sua estrutura de batidas, ok? Irving Silber: a grande força do rock and roll reside em sua batida. Isso começou a se repetir muito. Mike Quatro, que é um executivo de entretenimento, ou era: rock te motiva internamente e te dá uma sensação sensual. A batida da bateria sempre foi um fator. E eu me perguntei: mas que estrutura de batida é essa? Porque tem uma estrutura específica de batidas. Revista Time: em certo sentido, todo rock é revolucionário por causa da sua batida. E o que tem nessa batida? Será que é essa batida que modifica a química do corpo de forma a tornar a mente suscetível à doutrinação? Dr. Simon Fried: é a batida que exige uma resposta física direta. E vocês vão entender por que isso é assim. O Dr. Stephen Halper, ele é um especialista em PhD na área de saúde. E ele escreveu um livro, Afinando o Instrumento Humano, tratando sobre música. Veja, saúde, música. Ele escreveu: o que faz você dançar é a batida, o baixo e a bateria. E com esta mistura e o volume, a batida não é somente percebida, mas literalmente sentida. Então temos um detalhe aqui.
Isso aqui é simples de entender, todos vocês já devem ter passado por isso aqui. A batida não é só percebida, não é só ouvida, ela é literalmente sentida. Como eu disse, músicas são ondas de compressão e descompressão do ar. Você já viu aquele exemplo que dão para as crianças jogar a pedrinha no lago? Né? É uma coisa assim, não é exatamente assim, mas é mais ou menos isso. Ondas de ar, compressão e descompressão. Quantos aqui já passaram pela experiência de ter uma porta de alumínio em casa, ou uma janela de alumínio em casa, e na rua passar um carro tocando funk? O que acontece com a porta de alumínio? Ela vibra, ela quase estremece. O que é isso? É o que Stephen Hawking está falando. A batida não é só percebida, ela é sentida, porque esta batida, ela desloca ar. Estou falando de uma forma bem simples. Ela desloca ar, e é esse ar que acerta o quê? A tua porta de alumínio, e faz ela vibrar. Deslocamento de ar. Olha que interessante isso daqui. Dr. Joe Diamond escreveu no seu livro Seu Corpo Não Mente: com as orelhas completamente bloqueadas, o corpo ainda responde ao som. Pessoas surdas também são afetadas pela música, muito afetadas. Isto é porque nós ouvimos não apenas com nossas orelhas, mas também com os nossos corpos. Vocês com certeza já sentiram o corpo vibrando, sim ou não? Com uma música, talvez um volume muito alto, ou uma batida forte, e seu corpo vibra, você sente, são ondas de deslocamento de ar. Então as pessoas surdas também sofrem esse efeito, e é esse deslocamento que causa determinada reação na nossa fisiologia. Irmãos, quantos aqui sabiam que um dia a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia votou e publicou um documento em 1972 sobre música? Ninguém sabia? Se esse documento foi publicado pela Associação Geral, significa que vale para quantos países? Todos, independente da cultura. Olha o que esse documento diz, além de outras coisas. O desejo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo, onde ela se encontra, leva às vezes ao emprego de estilos musicais questionáveis. Em todos esses estilos, o elemento que traz maiores problemas é o ritmo ou a batida. Veja a associação com que os especialistas têm dito a respeito da estrutura de batidas do rock. Little Richards, um dos construtores da estrutura rock, ele disse: muitas batidas da música de hoje são tiradas do voodoo, dos tambores do voodoo. Se você estudar os ritmos musicais como tenho feito, verá que é verdade. Essas pessoas, irmãos, eles estudam música profundamente para gerar determinado efeito nas pessoas que vão ouvir as suas músicas. E ele diz: se você estudar os ritmos como eu tenho feito, você vai perceber que a maioria da música popular hoje, as suas batidas são tiradas das batidas dos rituais tribalistas africanos. E eu pensei assim, peraí, será então que o rock e os rituais tribalistas têm alguma coisa de associação? E eu comecei a pesquisar, sabe o quê? As religiões tribais. E eu percebi que existe sim uma relação, porque todas elas têm o mesmo instrumento em comum. Qual é? Para produzir a tal das batidas. Que batidas? Que estruturas? Vamos chegar em que estrutura é essa? É uma estrutura específica? Olha que interessante isso daqui. Uma tese de doutorado. Não há como fazer os rituais sem os tambores. São indispensáveis por vários motivos. Lowell Harp, no livro A Música de Satanás Exposta: danças e rituais pagãos são sempre acompanhados pela incessante batida de tambores. Esse ritmo tem um papel fundamental nessas atividades, não dá para fazer sem, segundo eles dizem. Messiah Elliott, um dos mais influentes historiadores da questão das religiões, ele escreveu: na maioria das tradições místicas, a dança e o canto com o tambor são os meios mais utilizados para atingir o transe. Revista super interessante. A sessão xamânica é realizada à noite. A comunidade se reúne no interior de uma tenda. O centro, onde há fogo, fica reservado para o xamã e seu assistente. O tambor é o instrumento principal. E aí eu me deparei com essa citação de alguém da área de psiquiatria: derivado do culto negro é o rock and roll, que provoca um efeito semelhante ao transe. Será que tem uma associação das duas coisas? Muito mais do que a gente pensa. Dennis Sugerman, que foi um dos empresários da banda de rock The Doors,
Ele escreveu esse livro, Apetite pela Destruição, tratando um pouco sobre os dias da banda Guns N' Roses. Eu nem sei se ela continua aí, mas ele escreveu: o corpo pode se tornar o canal para a deidade, né, para o Deus, para o Espírito, e os tambores são os aceleradores de todo o processo. O xamã foi o cabelo comprido original, a primeira estrela do rock, envolto em... Lembra que no princípio os roqueiros costumavam usar muito, né, roupas de couro, dançando possuído por um ritmo batido em um tambor. Mickey Hart, também um percussionista de uma banda, acho que Grateful Dead, alguma coisa assim. Ele rodou o mundo para estudar esses rituais, e ele escreveu esse livro, Percutindo na Era da Mágica, uma jornada pelo espírito da percussão. E ele escreveu: por toda parte por onde você olha no planeta, pessoas estão usando tambores para batidas, uma estrutura de batidas para alterar a consciência. E ele completa dizendo: é difícil encontrar o momento exato quando eu acordei para o fato de que a minha tradição, o rock and roll, tem um lado espiritual, que foi um ramo da família que manteve uma antiga conexão entre o tambor e os deuses. Olha que interessante. Nos rituais tribalistas, geralmente há 3 elementos. Eles usam entorpecentes, alguma espécie de entorpecente. Depois vem a música, as batidas, aquelas batidas complexas, polirrítmicas. E eles terminam em orgias sexuais. Vocês lembram das prostitutas sagradas? Lá do templo do povo de Israel, que os pagãos atentavam o povo de Israel, termina em orgias sexuais. Entorpecente, as batidas, a música em si, orgias sexuais. Qual é o slogan do rock? Sexo, drogas e a música, rock and roll. Será que tem uma relação? E por que se termina com orgias sexuais? Por causa da liberação de hormônios de estimulação sexual. Então eles terminam muitas vezes dessa forma. Olha que relação forte. Michael Siegel, que também é percussionista, ele escreveu que percussionistas primitivos aprenderam a induzir respostas fisiológicas de êxtase e alucinações a convulsões e inconsciência, só com uma estrutura específica de batidas. Leonardo Albuquerque, ele apresentou o seu trabalho à Universidade Federal do Paraná, e ele escreveu: o tambor entra como um facilitador de processos de transição por diferentes estados de consciência. O que eu descobri com a minha pesquisa? Vamos seguir. Tem muita coisa mais por trás disso. Depois vocês vão poder ler mais a fundo. Eu ia ficar muito redundante, usando vários e vários outros textos que falam a mesma coisa de vários outros especialistas. O que eu percebi que o rock consegue, e que eu percebi que esses rituais fazem a mesma coisa: estimulação corporal, né? Aquele frenesi, as danças, e pessoas caem nos rituais e etc. E ao mesmo tempo a inibição, o entorpecimento da mente. 2 coisas são conseguidas numa tacada só. Como? Como é que isso acontece? E eu percebi uma coisa. Vamos voltar à questão das batidas que foi dito aqui. Eu percebi que toda música, obviamente, tem ritmo. Impossível fazer música sem ritmo, não existe. Mas existe um problema quando nós botamos o ritmo em primeiro plano, acima de tudo. E eu percebi uma coisa: a batida do rock coloca o ritmo em primeiro plano. É para marcar, é para acentuar, é para enfatizar o ritmo da música. Qual o problema disso? Olha que interessante aqui. Como é que você sabe que uma música é jazz, blues, axé, bossa nova, new age, rock? Como é que você sabe? O que muda nelas? O ritmo. E olha que interessante. Esse rapaz vai tocar o violão, usando os mesmos acordes. Ele só vai mudar a batida. Olha como muda tudo. Presta atenção nisso. É através do ritmo que a gente consegue distinguir um estilo musical. Tem uma coisa? Olha só o que eu posso tirar dentro de um único acorde com várias probabilidades rítmicas. Eu tenho aqui propriedades rítmicas de rock, ou eu tenho aqui um rock mais swingado,
lembra? Sensual. Eu tenho reggae. Eu tenho aqui um baião. Ou eu tenho um sambinha. Esse é o poder do ritmo, né? Muito importante. Viu que interessante? Se você muda a batida, você muda o ritmo musical, você consegue reconhecer. Eu tenho nos meus arquivos, eu acabei não trazendo hoje, o hino 14, Jubilosos te adoramos, em vários desses estilos. E você consegue compreender claramente como você mudar o ritmo da música, é a mesma música, você consegue identificar esses estilos diferentes. Então veja, qual o problema da enfatização no ritmo, colocá-lo em primeiro lugar? É através de nossos corpos que primeiramente respondemos ao ritmo da música. Ou seja, o ritmo é aquilo que influencia de forma mais direta o seu corpo. Então, se ele influencia o corpo, o ritmo não pode estar em primeiro plano. Ele não pode ser enfatizado, ok? Tem que ser um ritmo natural. Veja o que mais. A percepção musical e o comportamento motor estão intrinsecamente relacionados. Bater o pé e estalar os dedos ao som da música são apenas uma das manifestações de indução espontânea de movimento que o ritmo musical incita. Irmãos, você já ouviu uma música com ritmo acentuado e que praticamente involuntariamente você está ouvindo aquela música e você está assim? E você tenta parar e daqui a pouco você já está de novo? Ou então você está assim? Já viu? O que é isso? A música com um ritmo acentuado, enfatizado, potencializado, ela estoca energia no corpo. E essa energia precisa ser liberada. Qual a forma que o corpo encontra para liberar essa energia? Batendo o pé? Batendo a mão? Ou então? Algumas pessoas dançam. É um efeito natural, fisiológico. Isso precisa acontecer. Então veja o que mais. Ritmos musicais afetam tanto os nossos corações quanto as nossas mentes. Uma maneira de excitar uma série de sentimentos agitados, tensos, excitados e às vezes sexuais é através de ritmos insistentes, constantes e pronunciados, marcados. Marcar o ritmo com a bateria pode produzir estes efeitos poderosos por impulsionar os ritmos elétricos do cérebro. Então veja, esse ritmo marcado, enfatizado, acentuado, produz movimentação corporal, estimulação corporal. Os ritmos biológicos são influenciados pelas manifestações rítmicas que acontecem fora, no ambiente. Assim, para que uma espécie possa se adaptar a um ambiente que oscila constantemente, ela precisa oscilar de forma que ocorra uma adaptação temporal que consiste na harmonização entre o ritmo do corpo e o ritmo do ambiente. Mais ou menos isso. Há ritmos no ambiente e há ritmos naturais do nosso corpo, sim ou não? Coração, por exemplo, já vou falar do coração. O corpo, ele está constantemente tentando se harmonizar com os ritmos ambientais, ok? Pega esse ponto que nós vamos voltar aqui. Quando um ritmo do ambiente não é natural, o corpo tenta se adaptar àquilo e ele percebe que não é natural. Então acontece uma reação que nós conhecemos como reação de estresse, ok? Estresse, irmãos, não é ficar bravo, brigar com todo mundo. Estresse é uma reação do corpo e vocês vão entender o que isso significa. Então nós vemos que essas batidas do rock and roll, essas batidas marcadas, constantes, elas produzem uma estimulação corporal. Segundo ponto que eu encontrei, a batida repetitiva, constante. Diante desse quadro, irmãos, nós agora conseguimos entender, por exemplo, que existe diferença entre uma batida de uma bateria numa banda de rock e a batida de instrumentos de percussão numa orquestra sinfônica. Qual é a diferença? Primeiro, há instrumentos de percussão em orquestra que são instrumentos que emitem notas musicais, não apenas um ruído, uma batida. Segundo ponto, os instrumentos de percussão em orquestras são utilizados em momentos
esporádicos para causar determinado efeito. Eles não ficam ali percutindo a música inteira. Qual o problema dessa batida constante e repetitiva? Neurocientista e mestre em psicologia da música e um pesquisador da Universidade de Barcelona, o estado de Minas. Músicas marcadas por batidas com um intervalo previsível são mais capazes de provocar movimentos corporais. Então, o que é um intervalo previsível? Você sabe que vai bater dentro daquele mesmo intervalo, você já sabe que vai vir aquela batida naquela hora. Então, isso é mais capaz de provocar movimentos corporais. Voltamos à questão da estimulação corporal. Só que tem um detalhe: ritmos repetitivos podem interferir? Então veja, o que é que a música rock e que os rituais tribalistas conseguem? Estimulação carnal, corporal e inibição mental, batida repetitiva. Lowhart, novamente, no seu livro, ele cita Salem Kirban, que é um bacharel em ciências e escritor de best-seller. Ele diz o seguinte: com a batida incessante da música rock, um desequilíbrio radical ocorre no cérebro. O efeito final é uma sobrecarga de hormônios que podem causar inibição ou completa extinção do discernimento moral. Por causa de quê? Da batida constante, previsível, repetitiva, e suas variantes, mas uma batida previsível. O ritmo é o elemento da música mais estreitamente ligado ao movimento do corpo para a ação física. Esse padrão, quando repetido várias vezes, pode ter um efeito hipnótico sobre nós. Joseph MacLeish, professor de música da Universidade de Nova York. Então vimos novamente que a enfatização do ritmo por meio dessas batidas, somado ao ritmo repetitivo e constante, acarretam duas questões ao corpo: estimulação corporal e inibição da mente. E aí você pode doutrinar à vontade. Me responda uma coisa, irmãos. Um dia um irmão me perguntou assim: irmão, se essas coisas inibem a mente de forma que você pode colocar a ideia na mente da pessoa, será que a gente não poderia usar essas estruturas de batidas para colocar a palavra de Deus? E aí, irmãos? Estou vendo as cabecinhas assim, e eu pergunto: por que não? Hã? Porque não é assim que Deus trabalha. Ótimo. Deus trabalha no sentido oposto. Satanás desliga o seu raciocínio para botar a sua ideia. Deus, ele liga o seu raciocínio para que você possa analisar a ideia dele e aceitar ou rejeitar. Então não é assim que Deus trabalha. Não podemos trabalhar dessa forma. Esse rapaz aqui, Robert Jordan, esse livro dele, irmãos, é um livro bastante chato. Música, Cérebro e Êxtase. Como a música captura a nossa imaginação. Fui eu que desliguei, tá, irmão Silvio? Não se preocupa não, fui eu que apaguei aqui. Ele é um pianista profissional e ele há mais de 20 anos trabalha especializado com inteligência artificial. E eu pergunto, uma pessoa que trabalha com inteligência artificial tem conhecido o cérebro? Muito. E ele escreveu esse livro, Música, Cérebro e Êxtase. Eu comprei esse livro para lê-lo. É um livro muito chato, porque ele é muito técnico, um pouco cansativo, mas tem umas informações ali tremendas. E ele escreve o seguinte no seu livro: nossos cérebros se habituam e cessam de reagir com coisas que não mudam. O mesmo acontece na música com batida repetitiva. Uma causa para esse fenômeno pode ser a temporária exaustão neural, quando os mesmos circuitos do cérebro são ativados repetidas vezes em cada batida dessa. Então, segundo ele, pode causar uma exaustão neural. Então o cérebro dá uma, digamos assim, uma desligada para não ter problemas, porque aquilo ali é estranho para ele. Dr. Stephen Halpern diz: o volume alto, a bateria e a repetição da maioria dos estilos de rock trazem uma semelhança não por coincidência à música de transe encontrada em outras partes do mundo. Então vimos acentuação do ritmo, batida repetitiva e agora batida sincopada. Quem aqui não entende o conceito de batida sincopada? Levanta a mão. Se todos entenderem, a gente segue em frente.
Ok, tem muitas pessoas que não entendem o conceito. Eu vou tentar ser menos técnico possível, ok? Para a gente tentar compreender isso aqui. Olha só, o nosso coração, por exemplo, ele tem o seu ritmo natural. Como vocês percebem, o coração, ele não bate na mesma intensidade, já percebeu? Ele não faz tum-tum, tum-tum, tum-tum. Como é que ele faz? Tum-tum, tum-tum. Então a primeira batida dele é mais forte e a segunda mais fraca. Por que isso acontece? A primeira batida, o primeiro pulso é chamado de sístole, é a contração da saída de sangue para os vasos sanguíneos. É chamado na medicina de pressão máxima, por isso que é tum, mais forte. O segundo pulso é chamado de diástole, que é o relaxamento do coração para a entrada de sangue, que é conhecido na medicina como pressão mínima. Então, tum, 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 máxima, mínima, máxima, mínima. É assim que o coração bate. E agora vocês acabaram de entender por que quando você vai ao médico para aferir a pressão, um homem com uma pressão saudável, 12/8, 12 de pressão sistólica máxima e 8 de pressão diastólica mínima. Por isso que é sempre maior a primeira. 12/8, 9/4, sei lá, alguma coisa assim. Bom, esse é o pulso natural do corpo humano, do nosso coração. Na música acontece uma coisa. Existe um pulso natural na música também. E como nós vimos, qual é o pulso principal da nossa batida do coração? É o primeiro, certo? Tum, tum. A música natural, ela segue esse mesmo padrão. O primeiro pulso é o mais forte e o segundo mais fraco. Vou dar um exemplo. Pense numa música que tem um compasso de 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qual é o pulso natural? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Primeiro pulso forte, segundo fraco. Um compasso de 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qual que é o pulso principal? Primeiro. Os outros 2, secundários. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tum, tum, tum. Compasso de 4 tempos, 1, 2, 3, 4. Qual o pulso principal? O primeiro, e um pulso secundário no terceiro, ok? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o pulso natural. O que é a síncope? A batida sincopada. A síncope melódica é algo um pouco mais complexo, mas a batida sincopada é o que importa para a gente agora. É a inversão. O pulso natural é o primeiro. Inverte. Em vez de fazer tum, 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 inverte. Tum, 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 tum. Compasso de 3 tempos. Natural. Tum, 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 tum. Batida sincopada. Tum, tum, tá, tum, tum, tá. Já viu isso em algum lugar? Compasso de 4 tempos. Pulso principal, 1 e 3. Tum, tum, tum. Sincopado. Tum, 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 tum. Perceberam? Deu para entender o que é batida sincopada, sim ou não? Só inverter o pulso. Eu vou dar exemplos. Exemplos agora. Pense no compasso de 3 tempos. Veja essa música daqui e perceba que o pulso natural é do primeiro, mas essa música vai deslocar o pulso para o terceiro. Veja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 tempos. 2, 3, 4. 1, 3. 3. Deslocou. Outra. 2, 3. 1, 2, 3. Tá. Tum, tá. Tum, tá. Deu para perceber? Irmãos, vocês perceberam aqui também propriedade de algo que a gente já vai falar. Polirritmia. Batidas simultâneas. Agora, para vocês não acharem que eu estou mentindo sobre essa questão da batida sincopada, eu vou mostrar pessoas que vocês talvez acreditem nelas, porque eu não sou autoridade. Síncope é a acentuação consistente que não cai numa batida principal.
Síncope é uma acentuação de batidas entre as batidas regulares do ritmo. Você pode chamá-lo de deslocamento da batida. Rock and roll tende a marcar fortemente os tempos de compasso 2 e 4, acentuados pelo baterista no compasso de 4 tempos. Seja lá o que for ou não a síncope, ela tem sido creditada como uma característica distintiva da música rock, mesmo em seus estágios embrionários, iniciais. É para o Egito que os historiadores traçam a origem da música com batida sincopada e seus usos. Nos templos, sacerdotes intencionalmente empregavam síncopes complexas para induzir transes e outros distúrbios. Está claro que é batida invertida, sincopada? Vocês lembram que nós lemos um pouco atrás que o corpo tem um ritmo biológico e existe um ritmo ambiental, e o corpo procura se adaptar ao ritmo ambiental, sim ou não? E quando o ritmo ambiental é invertido, o contrário do ritmo biológico, o que acontece? O corpo percebe que tem alguma coisa errada e ele vai entrar num estado de estresse. Olha isso daqui. Quando você percebe que a maior parte da música pop é construída em volta de um padrão de bateria que está ficando cada vez mais alto em relação à melodia e outros aspectos da música, você tem uma ideia de quanto é perverso este artefato de nossa cultura. Não somente isso, mas o padrão de pulsação em si, que é usado na maior parte da música contemporânea, a batida sincopada, invertida, é na verdade contrário ao batimento cardíaco. Isso é um problema. Os indivíduos que ouvem música experimentam alterações da frequência cardíaca de acordo com pelo menos 54 publicações. Então esse pulso invertido vai afetar o coração? Uma determinada música induz alterações cardiovasculares previsíveis e comuns a todos os sujeitos que a ouvem, independentemente da preferência ou do treino musical prévio. Ou seja, irmão, se você gosta daquele rock lá batendo a pulsação invertida, o teu corpo reage negativamente, e se você odeia aquela música, o corpo reage do mesmo jeito. Sabe quem me chamou a atenção? Na medicina, quando os médicos querem se referir a um paciente que perdeu a consciência, desmaiou, sabe qual é o termo técnico? Sofreu uma síncope. Perda de consciência. Como é que isso acontece, irmãos? Olha isso aqui. A perda temporária de consciência ocorre em decorrência dos batimentos cardíacos. Ele está falando da síncope cardíaca. Os batimentos do coração são deslocados do lugar onde eles normalmente se encontram. Consequentemente, o encéfalo, o cérebro, deixa de ser irrigado, acarretando na perda de consciência. Na música, a síncope também é o deslocamento, por assim dizer, de um batimento ou de uma batida. Reação de estresse. Guarda isso. Nós vamos encerrar com isso. O ritmo biológico é um, o ritmo ambiental é outro. O corpo vê aquilo como algo agressivo e estranho, então ele entra numa reação de estresse. E vocês vão ver o que acontece. Outro elemento que eu notei na batida do rock é a batida polirrítmica. O que é poli? Vários, ou seja, várias batidas simultâneas. Se você pensar, por exemplo, numa tribo, vocês conseguem perceber que tem batidas e instrumentos de percussão diferentes batendo todos ao mesmo tempo, sim ou não? Mas isso é coisa tribal. Vamos trazer mais para uma coisa, mais para o rock and roll. Vocês conseguem perceber batidas diferentes simultaneamente, sim ou não? Sim ou não? Estão conseguindo? Vamos ver um outro exemplo. Um pouco mais intenso o andamento, né? Agora uma coisa mais perto da nossa realidade, assim. Conseguem ouvir as batidas, sim ou não? Batidas simultâneas, polirritmia. Ok, qual o problema disso? Robert Jourdain escreveu: a polirritmia faz o cérebro trabalhar dobrado. É terrivelmente difícil para o cérebro gerar os dois ritmos simultaneamente. Essa polirritmia dá ao cérebro ocupação extra em cada batida. Ou seja, não fomos criados por Deus para nos concentrarmos em duas coisas ao mesmo tempo. E não adianta falar que a sua esposa faz um monte de coisa, não. Porque todas essas coisas são mecânicas. Concentração
Só uma. Prova disso. Quase 30% dos acidentes de carro hoje é por causa de quê? O que acontece? O teu cérebro, ele está oscilando entre o volante e o celular, o trânsito e o celular. Não faz as duas coisas ao mesmo tempo. E no momento em que o cérebro oscilou para o celular, pô, bateu o carro. Não fomos feitos para nos concentrar em duas coisas. Então essas batidas simultâneas, o corpo não consegue monitorar, não fomos feitos para isso, então ele entra numa reação de estresse. Tem coisa errada, não estou conseguindo. Aí um dia um irmão me perguntou assim: mas irmão Leandro, eu vi você tocando piano ali, e eu percebi que você toca várias notas ao mesmo tempo. E quando você olha para uma partitura, você vê várias bolinhas ao mesmo tempo. Isso não causa uma reação de estresse? Não. Qual é a diferença? Irmãos, quando nós tocamos o instrumento, algumas pessoas perguntam: como é que vocês conseguem olhar 8 notas ao mesmo tempo? Quem disse que a gente olha todas as notas? Quando a gente bate o olho numa partitura, nós vemos uma imagem. Tem 8 notas ao mesmo tempo, a gente vê uma imagem, já sabe o que aquilo significa. Ou seja, essas notas tocadas em conjunto, elas se chamam harmonia. E o corpo entende isso como uma harmonia. Elas combinam entre si. E se eu puser naquele conjunto de notas uma nota que não faz parte daquele conjunto, o que temos? Uma dissonância. Que não é problema, mas se for usado em excesso, dá um problemão. Então veja, agora, as batidas são ritmos diferentes tocando simultaneamente, uma coisa que não é natural, então o cérebro entra numa reação de estresse. Reinhard Fletzler, da Universidade de Viena, ele inventou um método chamado taquetina, que é um método para usar a polirritmia para trabalhar o corpo e a mente das pessoas, e ele disse: a finalidade da polirritmia é forçar a mente analítica a relaxar o controle. É uma coisa boa você relaxar o controle analítico da sua mente? Péssimo! Propondo-lhe uma tarefa complexa demais para administrar. Você está num reino onde sua mente não tem chance. Não existe forma pela qual você possa controlar e monitorar todas essas batidas. E você diz: e quando usamos essas batidas simultâneas, essa polirritmia, a sua mente é esvaziada. Exatamente o que o yoga e o zen estão precisando. Só que eles acham que isso é bom. Mas mente vazia, irmãos, esse negócio de esvaziar a mente, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então nós vimos, recapitulando, a enfatização rítmica, marcação, a batida repetitiva, a batida qual? Vocês estão acompanhando? Sincopada, e a última batida? Polirrítmica. E agora vamos tratar o último elemento, que é a emissão do ruído. O que é o ruído? A própria batida em si. Veja, se eu tocar uma música aqui no piano, e ninguém vai dizer qual é, ninguém vai cantar nada, você sabe identificar que música que eu estou tocando? Sim ou não? Se é uma música conhecida, mesmo ninguém dizendo qual é, por que você identifica? Porque eu estou tocando uma melodia, que o corpo reconhece. Mas se for uma música que você não conhece, você vai conhecer aquilo como sendo uma melodia, isso aqui é uma música. Agora, me diga que nota musical é essa aqui. Que nota é essa? Não é uma nota. Aqui nós temos um ruído, ok? Qual que é a questão? Aqui entramos também na questão do volume. Essas batidas e ainda com volume alto. Essa é uma tabela sobre o impacto do ruído no nosso corpo. Até 50 decibéis, a Organização Mundial de Saúde diz que não tem efeito negativo. Acima de 50, começa a acontecer os problemas. De 55 a 65, a pessoa fica em estado de alerta, lembra? Estresse, e não relaxa. Diminui o poder de concentração, olha a questão da mente, e prejudica a produtividade do trabalho. De 65 a 70, o organismo reage para tentar se adequar ao ambiente. Lembra que nós citamos? O corpo, ele reage para se adequar ao que está acontecendo fora. Aumenta o nível de cortisona no sangue, diminui a resistência imunológica, induz a liberação de
endorfina, tornando o organismo dependente e aumenta o colesterol no sangue. A endorfina, irmãos, é uma morfina, um analgésico interno, ok? Que Deus criou e dá a sensação de bem-estar, mas ela não pode ser produzida de que forma? Em excesso. E aí temos um problema. Ou seja, ouvir música em determinado volume cria dependência. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Agora eu estou entendendo por que o meu vizinho tem necessidade de ouvir o som de forma que o bairro inteiro tem que escutar. Irmãos, volume alto fisiologicamente também acarreta vício. E eu tenho estado preocupado com muitas de nossas igrejas, porque o volume tem estado pouco alto, muito alto em alguns casos, porque isso também causa um certo vício. Acima de 70 decibéis, o organismo fica sujeito a um estresse degenerativo, além de abalar a saúde mental, aumenta o risco de infarto, infecção, entre outras doenças. Irmãos, qual é o médico que examina isso aqui? Veja como a música, o som pode trazer uma série de doenças, e os médicos nem sabem disso, e nem examinam esse tipo de coisa. Agora eu pergunto, dentro dessa tabela, em média, quanto você acha que essas batidas do rock produzem? Em média, acima de 90 decibéis, podendo facilmente ultrapassar os 200. Algumas bandas colocam o baterista dentro de uma redoma acrílica, já viu? Uma redoma? Interessante, é para abafar um pouco esse impacto, né? Só que como que é para a saúde do pobre coitado que está dentro da redoma, reverberando, bate lá e volta, bate e volta. Imagina a saúde desse cidadão. Isso causa uma certa reação no corpo e que causa uma certa dependência. E aqui vem a questão. Lembra da batidinha que eu dei aqui? Vamos entender pela física essa questão do tom, da nota e do ruído. A ciência pode hoje apontar certas características físicas de um som musical que diferencia o que é som e o que é apenas ruído. Utilizando instrumentos que transcrevem ondas sonoras em imagens visuais, como o osciloscópio, vou mostrar para vocês, os cientistas aprenderam que a maioria dos sons musicais formam estruturas definidas por ondas e descritas por funções matemáticas. Existe uma relação muito forte entre música e matemática. Esse aqui é o osciloscópio. Então é tocado determinado som e ele transforma esse som numa função matemática, que a gente costuma chamar de onda sonora. Já fala, uma onda sonora. Na verdade é uma função matemática isso. Nos instrumentos de percussão, os instrumentos que produzem ruído, né? Porque, por exemplo, o tímpano é um instrumento de percussão, mas que produz notas musicais. Nos instrumentos de percussão, o que vale para a música é o ritmo e não a harmonia. Como instrumentos de ritmo, os tambores produzem sons que diferem radicalmente dos produzidos por instrumentos melodiosos. Mais ou menos assim. Se eu tocar a nota Lá central aqui do piano, vai emitir essa função matemática. Digamos, essa onda sonora. E aqui os outros instrumentos. Agora, o tapinha que eu dei aqui emitiu um ruído. A pergunta que eu faço é: vocês conseguem enxergar daí, que eu não sei se a imagem está boa para ver de trás, vocês conseguem enxergar que as funções matemáticas das ondas sonoras são diferentes de um instrumento para o outro, porque o timbre muda, né? Mas que existe um padrão definido, sim ou não? Um padrão que se repete, bem definidinho. Agora, os instrumentos que não produzem tons, mas ruídos, percebem como a onda sonora, as funções são desorganizadas? Vou mostrar isso de uma forma bem simples. Quando um instrumento produz uma onda sonora de comprimento definido e uma frequência determinada, pode variar, mas ele é bem organizadinho. Você entende isso como um som musical simples. Isso é uma melodia. E aí pode entrar um outro, misturando com esse, e vai formar uma harmonia, porque ainda tem um padrão definido. Quando um instrumento musical emite ondas de comprimento indefinido, uma frequência indeterminada, essa bagunça, o seu cérebro reconhece aquilo como um ruído, não é um tom, um ruído, não é uma nota. Qual o problema disso? Essas ondas sonoras, digamos assim, elas entram no nosso ouvido. Existe uma membrana aqui dentro do ouvido.
Essa membrana é estimulada desta maneira, num meio líquido, e esses estímulos são transformados em impulsos elétricos enviados para onde? E o cérebro diz: opa, é uma melodia, é uma harmonia. Não, é só um barulho, só um ruído. É estranho, está desorganizado. Então, quando o cérebro recebe uma estimulação desorganizada, esse ruído, ele vê que é algo estranho para ele. Então vai desencadear uma reação de estresse. E quando desencadeia uma reação de estresse, o que é colocado, digamos assim, na nossa corrente sanguínea? Adrenalina. Para que serve a adrenalina? A adrenalina me deixa mais forte, eu corro mais rápido, eu pulo mais alto. Por quê? Se você está vivenciando uma reação de perigo, a adrenalina vem para te dar mais forças para você ou poder lutar ou poder fugir. Com a adrenalina no corpo, eu corro muito mais rápido e eu fico mais forte. Deus criou. Só que tem um detalhe, irmãos. A adrenalina foi criada para estar no nosso corpo por um período muito curto de tempo. Porque os efeitos da adrenalina são tão pesados para o organismo que, se ficar muito tempo ali, começa a acarretar problemas sérios de saúde. E aí você agora já entende por que quando a gente vive num ritmo estressante de vida, as doenças vêm, porque estamos com a adrenalina constante. Isso não pode acontecer. A adrenalina é só para salvar a vida. Ela vem, metaboliza, acabou, salvou a vida. E quando fica muito tempo, dá problema. Primeira coisa, a adrenalina se transforma quando ela fica no nosso corpo um tempo muito prolongado, e quando não há uma reação devida. Eu estou cheio de adrenalina no corpo, mas aqui, em repouso, não estou lutando, não estou fugindo, não estou correndo, fazendo nada, estou aqui. A adrenalina em excesso se transforma em adrenocromo, que é uma substância altamente tóxica, que o seu efeito no corpo é semelhante, não tão forte, mas semelhante ao efeito das drogas. É por isso que determinadas estruturas musicais viciam. E pessoas acham que não podem ser felizes se a música não tiver uma batida sincopada, polirrítmica, repetitiva, com volume alto, acentuando o ritmo da música. Aqui vem o detalhe. Nós falamos que o rock e as tribos causam uma estimulação corporal e uma inibição da mente. Agora nós vamos fechar isso, e vocês vão entender o ponto. Você está andando na rua, em determinado momento você se depara com um cachorro pitbull. O bicho está solto, e ele olha para você, e ele começa a correr na sua direção a toda velocidade, e latindo e babando. O que você faz? O que você faz nessa hora? Os especialistas dizem para não correr. Não corra, se controle. Ok, pode seguir os especialistas. Eu vou correr. Agora eu pergunto, eu vou correr mais ou igual numa situação comum? Muito mais, porque meu corpo está carregado de quê? A adrenalina que foi criada por Deus para eu salvar a minha vida. Corre mais rápido que você salva a sua vida. E eu começo a correr a toda velocidade, o cachorro atrás de mim. E de repente, irmãos, eu, como o povo de Israel, eu me deparo com um problema. O pitbull vindo atrás. Não dá para fugir para cá nem para cá. E aqui na frente, não o mar vermelho, mas um muro enorme. O que eu faço? Vai orar, foi ótimo. Irmãos, olha que interessante. Eu pergunto sempre nas igrejas, né? O que você faria nessa hora? Um dia uma irmã falou assim: eu pulo. Eu pulo. E eu creio que ela pula. Sabe por quê? Quem já soltou pipa aqui sabe que ela pula. Eu já soltei muita pipa na vida, irmãos. E a pipa caía na casa de alguém. E eu levava 3 horas para pular um muro para pegar a pipa lá dentro. E quando eu caía para dentro do quintal, tinha um cachorrão. Em quanto tempo você pula de volta? Por quê? Adrenalina. Você teve dificuldade para pular porque você estava numa situação normal. Mas para voltar você precisa salvar a sua vida. Adrenalina. Você pulou.
Um dia o irmão me disse assim: olha, não sei se eu pulo, mas se eu não pular, eu derrubo o muro. Ok, né? Uma senhora disse assim: olha, não sei se eu pulo, não sei se eu derrubo. Alguma coisa eu faço, nem que eu tenha que partir para cima do cachorro, mas eu vou salvar minha vida. Me responda uma coisa, em sã consciência, você vai para cima do pitbull? Em sã consciência, você vai tentar derrubar um muro? Empurrar um muro e derrubar? Em sã consciência, se no momento você usar a sua razão, peraí, deixa eu calcular, 5 metros e tal, você vai pular? Você olha para o cachorro, infelizmente, acabou por aqui. Aqui está o segredo, irmãos. A adrenalina, quando ela está no seu corpo, você precisa usá-la para salvar a sua vida. E se você pensar, você salva a sua vida? Não. Por isso, irmãos, que um dos efeitos imediatos da adrenalina é cortar a sua razão, para que você possa agir por impulso e salvar sua vida. Pense no seguinte: nossos jovens e adultos aí, né, da nossa sociedade, estão expostos constantemente a músicas com batida repetitiva, sincopada, polirrítmica, volume alto. Estão com adrenalina no corpo o tempo inteiro, mas tudo bem, eles metabolizam, porque eles pulam para lá para cá, eles dançam porque é uma reação natural, e em muitos shows de rock eles batem uns nos outros e começa uma violência generalizada naquele meio, e algumas pessoas dizem: isso é coisa do diabo. Em muitos casos é coisa do diabo, mas em muitos casos, irmãos, é apenas uma reação natural fisiológica por causa da música que estão ouvindo. E eles estão com adrenalina pelo corpo, e aquela confusão toda, e a sua razão? Não tem. E é nesse momento que os músicos do rock colocam o que dentro? As suas ideias. As suas ideias. Irmãos, quando eu descobri que a adrenalina em excesso e que não é usada porque eu estou em estado de repouso de repente, ela se transforma em adrenocromo, algo muito tóxico e que tem um efeito semelhante ao efeito de algumas drogas psicoativas, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu nunca mais pus os meus pés em parques de diversão, locais onde passamos 8, 9, 7, 6 horas o dia inteiro carregados de adrenalina sem a correspondente ação, porque nós estamos em repouso nos brinquedos, até amarrados. Estamos sendo bombardeados de adrenocromo, intoxicando o nosso organismo, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Eu estava pesquisando uma coisa e eu percebi que eu tinha que abrir mão de outras coisas. Essa é a grande sacada de Satanás. Estimula o corpo deles e inibe a mente. Agora eu vou fazer uma pergunta muito séria para os irmãos. Esses são os efeitos físicos e são comuns a todas as pessoas. E se eu pegar essa mesma estrutura e puser na música da igreja, o que vai acontecer? A mesma coisa. Por isso, irmãos, eu, Leandro Dalla, você não é obrigado. Eu estou te convidando a examinar o que eu estou falando. Eu tomei uma decisão na minha vida. Não uso mais bateria na minha música. Não uso mais músicas com batida repetitiva, sincopada, polirrítmica, porque 99% das músicas que usam este instrumento usam desta forma. Alguns me perguntam: você é contra a bateria? Não, é só um instrumento. É só um instrumento inanimado. Eu sou contra a batida repetitiva, sincopada e polirrítmica, e muitas vezes com volume alto. E muitos me falam: mas não dá para tocar de outra forma. Sabe por que não dá para tocar de outra forma, irmãos? Porque ela foi concebida para isso. E no livro vocês podem ler um pouco mais da história. Por isso que eu tomei a minha decisão.
Eu não quero bombardear os meus irmãos de adrenalina. Eu não quero inibir o discernimento deles, porque Deus pediu que o nosso culto fosse racional. Deixe o racional dos membros intacto, não toca nisso. E muitas vezes, irmãos, deixamos passar despercebido músicas com letras antibíblicas, sem perceber. Porque a estrutura que está por trás está estimulando o corpo e inibindo a mente. E entendendo que esse tipo de coisa causa uma série de substâncias que causam vício, eu comecei a entender. Porque durante muitos anos da minha vida, eu achei que não poderia ser feliz e sentir prazer em uma música que não tivesse batidas. Então eu tomei minha decisão. Sabe quanto eu perdi? Nada. Você vai tomar a mesma decisão que eu? Nem é essa a minha intenção. A minha intenção é compartilhar a informação e responder uma pergunta que sempre me fazem. Nós gravamos um CD. Mandei os playbacks para o estúdio. O rapaz falou: tem alguma coisa errada nos seus playbacks, tem algum defeito. Eu falei: por quê? Ele disse: você não usa bateria em um deles. Lembre-se, irmãos, eu não sou contra o instrumento é só um instrumento. Eu sou contra a forma de tocar. Qual a forma apropriada de tocar? Vamos descobrir. E eu disse: não, é isso mesmo. Isso mesmo. Ele disse: você tem certeza disso? Eu falei: tem, sem problema. E nós gravamos o nosso CD. Não perdemos nada. Porque, irmãos, eu como músico tenho que agir com a máxima prudência. E quando eu decidi eliminar esse instrumento do meu repertório, não condenando o instrumento, mas a forma que ele é usado, quando eu decidi tirar isso, eu então percebi que pode haver música assim, que eu podia sentir prazer numa música assim, que eu podia ser feliz, sim, também. Mas essa foi a minha decisão. A de vocês? E quando eu percebi, irmãos, que esse tipo de estrutura é uma característica chave do rock and roll, eu percebi então que o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia não aprova que se use um instrumento para produzir esse tipo de estrutura. Porque o documento diz que o rock não deve ser usado na igreja. Então existe uma forma de tocar correta, vamos atrás dela. Mas a maneira que tem sido usada em 99% das músicas é batida repetitiva, sincopada, polirrítmica, volume alto, enfatizando o ritmo acima dos outros. Característica distintiva da música rock, condenada pelo manual da igreja. Essa então foi a minha decisão. E eu queria encerrar com esse texto aqui, irmãos, do Dr. John Diamond, porque a estrutura do rock não acabou por aqui. Olha o que ele escreve. O que mais a batida do rock faz? Demonstrei que quando a batida é tocada, ocorre um fenômeno chamado comutação, ou seja, transformação e alteração. Isso é, a simetria entre os dois hemisférios cerebrais é perdida, introduzindo sutis dificuldades de percepção e uma série de outras manifestações precoces de estresse, como acabamos de ver. O corpo inteiro é colocado em um estado de alerta. As mudanças perceptíveis que ocorrem podem se manifestar em crianças, como diminuição do desempenho escolar, hiperatividade, inquietação. Em adultos, diminuição da produção do trabalho, aumento dos erros, ineficiência geral, redução da capacidade de decisão. Ele está falando do quê? Dessa estrutura de batidas do rock. Agora pense, uma música que une todas essas batidas numa só, sincopada, polirrítmica e repetitiva, na mesma estrutura, tudo junto. Ele continua dizendo: isso foi observado clinicamente centenas de vezes. A batida do rock parece ser viciante. A exposição repetida a ela faz com que ela seja procurada, torna-se a batida da escolha. E olha o outro problema, irmãos.
É como se a alteração introduzida pela batida do rock se tornasse o estado fisiológico normal e não o anormal. Qual é o fenômeno que acontece? Você se expõe a isso constantemente, uma batida nociva ao corpo humano, e você se habitua naquilo até o momento que o corpo considera que aquele tipo de pulsação que é o quê? Que é natural. E olha o que acontece depois disso. Agora, uma vez que a mudança se torna enraizada, por assim dizer, um problema sério introduzido, é como se seu corpo não pudesse mais distinguir o que é benéfico e o que é prejudicial. De fato, seu corpo agora escolhe o que é destrutivo como se fosse saudável. E ele diz mais: baixar o volume não ajuda. A batida do rock cobra seu preço, mesmo em níveis baixos. Por quê? Ele diz que se você estiver numa rua de Manhattan, lá nos Estados Unidos, aquelas ruas mais movimentadas, o ruído daquela rua vai começar a causar uma série de reações de estresse a partir de determinado nível de decibéis. Antes daquilo não. Passou dos decibéis, começa a causar problemas. Mas ele disse, essa estrutura de batidas, essa pulsação, causa prejuízos em qualquer dos decibéis. Por quê? Porque é um pulso não natural, independentemente do volume. Ellen White escreveu: como um povo, professamos ser reformadores, portadores de luz ao mundo, fiéis sentinelas de Deus, guardando toda a entrada pela qual Satanás pode penetrar com suas tentações, para fazer o quê? Para fazer o quê, irmãos? Eu tenho dó da ciência muitas vezes, porque uma senhora que não teve nem a 4ª série completa, já escreveu descobertas científicas mais de 100 anos antes dos próprios cientistas descobrirem. Infelizmente, muitos de nossos meios se dão ao luxo de dizer: eu não acredito nessa velha. Deus dá liberdade, né, irmãos? Mas eu creio. Nós vimos que o Dr. John Darwin disse: fenômeno de comutação. O corpo se habitua tanto àquilo que começa a achar que aquilo é bom para a saúde. Perversão do apetite. Cumpre-nos, ou cumpre abster-nos de toda prática que embote a razão. Toda. Por isso eu me abstive. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês são filhos da luz, não somos filhos das trevas. Somos da geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas que o mundo tem pregado, não consuma isso. Segundo ponto, não traz isso para dentro da igreja. E é sobre isso que nós vamos falar amanhã. O que essa tal de música gospel? O que isso significa? Será que Deus pode aceitar? E eu vou deixar uma pergunta para vocês levarem para casa meditando, tá? Não dorme hoje não, fica pensando nessa pergunta que eu vou fazer. A pergunta é a seguinte: estratégia humana. Se você quer atingir uma pessoa com o evangelho de salvação e ela gosta de rock, o que você tem que fazer? Qual é a lógica? Qual é o raciocínio que ouvimos? Pega a Bíblia, pega o evangelho, põe numa música rock e usa como, atração. Se a pessoa gosta de samba, pagode, não importa. Use o evangelho, coloca nessas músicas para alcançar essas pessoas. A pergunta que eu faço para nós meditarmos: se você e eu fôssemos Deus, aceitaríamos isso? Pense. E amanhã nós vamos tratar. Eu precisei dar essa introdução longa sobre o rock and roll para vocês entenderem, algumas coisas que nós vamos conversar amanhã. E amanhã às 9 horas, se possível, irmãos, venham todos, porque é uma continuação do que estamos falando. Agora estávamos falando da música lá fora. Agora nós vamos trazer para a perspectiva interna da igreja. Amanhã eu vou mostrar para vocês documentos oficiais da igreja,
Amanhã eu vou mostrar para vocês alguns textos da Palavra de Deus. Amanhã eu vou mostrar para vocês qual é a opinião do pastor Ted Wilson, nosso presidente mundial. Eu já vou adiantando que a opinião dele está totalmente em harmonia com os documentos oficiais, com a Bíblia e com o Espírito de Profecia, apesar dele humildemente dizer, é a minha opinião pessoal, e eu não quero ofender ninguém, ele fala. Então, amanhã nós vamos conhecer o que a Igreja Adventista prega sobre isso, Espírito de Profecia, o que o irmão White escreveu sobre música, e no final eu vou dar algumas sugestões práticas, para a gente, poder aplicar no nosso dia a dia, algumas sugestões interessantes sobre como a gente pode conduzir melhor o nosso louvor. E eu espero que todos estejam aqui para a gente poder continuar e encerrar esse ciclo. Eu quero, irmãos, agradecer a vocês muito, porque estamos falando há 2 horas e vocês estão aqui, firmes e fortes. E eu quero repetir o que eu disse no início. Eu agradeço a vocês porque vocês se propuseram a ouvir até o fim. E é esse o meu objetivo. O meu objetivo não é que todo mundo pense como eu, tome as decisões que eu tomei. O meu objetivo não é me colocar aqui como eu sou autoridade, eu entendo do assunto, eu sou bom. Meu objetivo é compartilhar o que eu aprendi e apliquei para a minha vida. E eu espero que tenha sido útil alguma informação para vocês. Busquem mais, se aprofundem mais, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, Facebook, vamos conversando, vamos trocando materiais. E eu sei que é nesse hábito nosso de ir estudando que o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos podando. Leandro, isso aqui ainda não. Ainda não, isso aqui não. Leandro, isso aqui também não. Então ele vai nos podando dessa maneira. A gente precisa buscar o conhecimento que nos foi deixado. Bíblia, Espírito de Profecia, e podemos lançar mão da ciência naquilo que ela não contradiz os princípios da Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude nessa caminhada que é difícil, mas vai dar certo no fim. Então não desiste. Combinado? Já estamos quase na hora. Eu quero convidar os irmãos a se ajoelharem comigo para a gente encerrar com uma oração. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este sábado. Estamos começando uma nova semana e nós queremos te pedir que o Senhor nos dê discernimento para nos conduzirmos nessa semana de acordo com a Tua vontade, e sabemos que a Tua vontade é que passemos tempo em estudo da Tua Palavra, em oração todos os dias, e que nos submetamos a Ti. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às dificuldades que temos como pessoas e como igreja também, o Senhor prometeu que esta igreja pode até parecer como prestes a cair, a quebrar, a falir, mas o Senhor prometeu, ela não cairá. Amém. Então eu te imploro, Senhor, se existe alguém entre nós que está com um sentimento no coração, um desejo de desistir desse caminho, de deixar esta igreja, de deixar os teus caminhos, não permita que o teu Santo Espírito fale alto à mente desta pessoa e que ela possa entender que é amada, que é aceita e que pode ser transformada se assim permitir. Amém. Senhor, não deixe nenhum de nós desistir agora e morrer na praia. Jesus está muito perto de voltar, falta muito pouco. Ajuda a gente, dá mais força para a gente, e que naquela manhã gloriosa da volta de Cristo Jesus, que todas as pessoas que estão aqui agora, Senhor, eu me incluo no meio, estejam presentes. Amém. Que possamos nos reencontrar naquele dia e dizer uns aos outros: irmãos, foi difícil, mas deu certo. Amém. O sangue de Jesus tem poder. Leva-nos para casa em paz, protege-nos com os teus anjos, traga-nos de volta amanhã às 9 da manhã, e que teu Santo Espírito continue nos incomodando. Amém. Salva-nos e acorda a tua igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.